Mais uma vez, estamos no combate do Senhor. Como eu disse, vai ser uma rápida palavra, então não vou poder prolongar muito, mas eu vou ler aqui, os irmãos nem precisam abrir a Bíblia. Eu vou ler em Provérbios 3, versículos 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho. Aleluia. Quando a irmã de me chamou para dar uma rápida palavra, eu pensei, o que hoje em dia os jovens, tanto eu quanto os demais jovens, mais precisam? E eu pensei que o que a gente mais precisa são de conselhos sábios. E para quem melhor os conselhos do que os conselhos que estão em Provérbios? Então eu fui atrás de um conselho que fosse bom para os jovens de hoje em dia e cheguei nesse conselho, que a gente não pode confiar na nossa própria inteligência e confiar na inteligência de Deus, que Ele vai nos mostrar o verdadeiro caminho. Porque às vezes a gente confia na nossa própria inteligência e na nossa capacidade, e a gente esquece que a gente não é nada comparado a Deus, nós não somos nada. E confiando na nossa própria inteligência, às vezes a gente acaba se frustrando nos nossos planos. A gente planeja várias coisas, mas acaba dando errado. Por quê? Porque na verdade não são os planos de Deus. Eu vou ler também aqui outra passagem, ainda em Provérbios, que diz o seguinte, Provérbios 20, 24, que diz: se é o Senhor que dirige nossos passos, como nós podemos entender nossa vida? E que se encaixa perfeitamente com o outro versículo. Porque se a gente não entende nada dos planos de Deus, como a gente pode entender a nossa vida que está nas mãos de alguém, de um ser maior? Deus, Ele planeja coisas para a nossa vida que às vezes a gente não entende, a gente fica confuso. Até eu mesmo, muitas vezes, tenho certeza que alguns irmãos já passou por um momento de dificuldade e pensou: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Assim como o Jó fez. Quando o Jó questionou Deus, ele perguntou: por que eu estou passando por isso, Deus? Aí Deus foi lá e falou algo que cortou as pernas de Jó. Quem é tu, Jó, quando eu estava fundando a terra? Se realmente é tu que é inteligente, me diz aí, quem tu é? Não tem mais o que falar depois disso. Se Deus é Deus, Deus fez tudo, Deus fez nós seres humanos. O que a gente pode fazer se a gente não sabe de nada comparado a Ele? Aleluia. E para encerrar, eu quero citar mais um versículo, que é ainda em Provérbios 21, versículo 31, que diz o seguinte: os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Aleluia. Ou seja, confiando na nossa própria inteligência, a gente faz planos, planeja vários dias e acaba se frustrando porque dá errado. Porque os planos de verdade têm que ser baseados em Deus. Como o irmão Tiago mesmo falou, que a gente às vezes lê a Bíblia e não consegue entender. E isso se encaixou perfeitamente com a palavra que eu dei aqui. A gente tem que se basear no que Deus quer mostrar para a gente. E o que eu quero falar para os irmãos é que os irmãos, não só os jovens, mas também os mais velhos, orem para Deus, para que Deus dê a sabedoria, não a sabedoria terrena, a sabedoria espiritual. Porque a gente olha com os olhos carnais para as coisas e acaba vendo uma coisa que não vai dar certo, e esquece da visão espiritual. Esquecemos de pedir a permissão de Deus, de falar com Deus qual é a aprovação dele para mim, se ele aprova ou se ele desaprova. Então, o conselho que a Bíblia dá e o que eu quero falar para os irmãos é que a gente possa cada dia orar mais e mais, pedindo a sabedoria espiritual para Deus. E antes de ler a Bíblia, a gente também tem que orar pedindo o entendimento de Deus, não o